Alô, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast Tá Escrito! E hoje tá um pouquinho diferente. Hein? Hoje tá diferente, mas nós não vamos entrevistar um ao outro, não é isso. Não. Hoje a gente tá aqui, tô aqui com meu amigo, com meu companheiro, nesse formato um pouquinho diferente, onde a gente vai conversar nessa mesa de comunhão, como a gente fala, né? Nós não temos convidados hoje, nós mesmos somos os nossos convidados, né? Nós nos convidamos. Glória. E nós estávamos assim, né? Antes entrevistados um pelo outro, a pedido. Sim. E hoje a gente trouxe um formato diferente para vocês, para a gente debater um pouquinho aqui sobre um assunto muito relevante, que arde em nossos corações, tudo à luz da palavra, né? Como sempre a gente fala, é o que está escrito, mas daquilo que Deus tem entregado aos nossos corações, momentos de reflexão sobre isso. É um tema que o Tennyson também, né, arde no coração Sim. dele. Ele já realizou muitas ministrações a respeito disso. É uma coisa também que arde muito no meu coração, que Deus vem ministrando. Eu venho sendo tratada nesse assunto. Eu acredito que, na verdade, é um assunto que trata todos nós, né? Sim. Hoje nós Sempre, vamos né? falar sobre fé versus incredulidade. Então, forte. é muito forte. É forte, igreja. É um assunto essencial à vida cristã, Sim. né? Então, você que está nos assistindo, assim, cabe... A gente sempre trata as coisas aqui com leveza, né? Com naturalidade, mas é um assunto sério que permeia a nossa vida com Deus. Tem uma importância muito grande, então que você esteja atento ao que Deus tem a falar, né? Isso. Hoje aos nossos corações, o que nós temos vivido a respeito disso. Verdade. Então, prazer receber você aqui. Um prazer imenso, né? Agradecer mais essa oportunidade. Prazer. Mas é um tema muito legal, um tema que eu acredito que vai ser muito abençoador. Então já começa a compartilhar, já manda para todo mundo aí. Né? Se você começou a assistir, achou o tema incrível, um tema muito bom, já envia para todo mundo. E se prepara na cadeira, se senta no sofá aí que agora vai. Agora vai. Pega aquele carrinho da montanha-russa. Pipoquinha e bora. E vamos lá nessa configuração diferente hoje, a gente conversando então. Eu gosto muito desse assunto, eu gosto desse papo, eu amo as pregações que você faz sobre isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Fé versus incredulidade. E aí eu já quero começar, como a gente sempre começa, com o que está escrito, né? Lá em Hebreus 11, no verso de número 6, pega a sua Bíblia, confere aí com a gente. Hoje tem palavra do início ao fim. A Bíblia tá toda marcadinha. Tudo, eita glória, Eita, meu Deus do céu. vamos lá, Bíblia Jesus. de crente, hein? Bíblia... Rapaz, tem Hebreus na Bíblia? Tem Hebreus? Vamos Eita, lá? Jesus, Oh, sorri meu da Bíblia. Deus, vamos lá. Agora, pra mostrar que o irmão Tem achei. Achou. Poxa, Hebreus 11, verso de número 6, assim diz a palavra do Senhor. Tá escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Esse Fala muito, né? Aí, né? já fala assim, você já começa com aquilo, então a gente começa fazendo uma reflexão desse texto, né, desse versículo lido aqui. Eu quero ouvir um pouquinho de você também, assim, fé. Para começar, acho que é muito legal a gente pontuar o que é fé, segundo a Bíblia, né? O próprio Hebreus 11 vai falar isso. 11 verso de número 1 que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, e isso daí é muito legal pra gente grifar, a convicção de fatos que não se veem. É acreditar em algo que ainda não aconteceu, é acreditar em algo que aos nossos olhos ainda não tá ali, né, palpável. Por exemplo, eu tô acreditando aqui que tem café aqui dentro, ainda não, né, não tem,
Não, deixa eu ver, não tem. Não tem, mas é você acreditar. Isso eu tô falando de uma forma bem básica, só pra gente entender mais ou menos o princípio da fé. Porque, como a própria Bíblia diz, e tá escrito, como nós lemos aqui, Hebreus 11:6, sem fé é impossível. É forte essa palavra. É impossível, porque a Bíblia ela é feita de detalhes e o que está escrito, não tem ali meio termo, né? Então, assim, impossível é impossível. Eu não consigo me aproximar de Deus agradando Ele se eu não tenho fé. E o texto vai falar isso, né? Até pra gente se aproximar dele. Até pra você orar a Deus, é importante crer que ele existe. E crer que ele ouve, e que ele responde, e que ele é recompensador daqueles que o buscam, como o texto vai falar. Sim. Não é só, vou me aproximar de Deus, vou orar ao Senhor, crendo que ele existe, ok. Mas também precisamos entender o resto. O Senhor, ele vai ouvir, o Senhor ele vai responder, o Senhor ele vai, óbvio, da maneira dele, no tempo dele, da forma dele, mas sem a fé é o princípio básico, né, do cristianismo. É você acreditar em algo, é você ter certeza, como a Bíblia vai falar, convicção. Sem convicção, se alguém chegar para falar com você sobre alguma outra religião, algo que aquela pessoa acredita, de repente a pessoa vai demonstrar mais fé naquilo que ela acredita do que você na palavra. Sim. Tem duas palavrinhas aqui, né? Igual você falou que me impactam, né? Que é a certeza e convicção. Convicção, E aí, onde há certeza, não há dúvida. Isso. Né? Então, a fé, eu penso sempre assim, é um lugar onde não há espaço para dúvida. E a gente vê desde lá do início como é que o inimigo sempre trabalhou na dúvida. Total. Né? Isso. Lá em Gênesis, pegando brechas. a gente vai ver que a serpente, ela faz uma pergunta, ela coloca dúvida. Exato. Ela coloca, mas será que não foi? Vocês não podem comer de tudo? Não é? Então vem sempre assim, né? Tudo muito sutil, com uma perguntinha. Não é bem assim, não. Será? Não, mas certamente não morrerão. Isso. E aí vai plantando essa dúvida no nosso coração, que é isso que desde o início nos distanciou de Deus. Porque eu penso também, sempre quando eu penso, né, dessa distância que algumas pessoas têm de Deus, porque veja você, ter fé não é uma coisa também simples, né? Não é assim, eu tenho... A gente vai falar sobre os tipos de fé, mas antes disso, quando você pensa assim, às vezes é difícil você acreditar em algo que você está vendo. Já é difícil. Às vezes acreditar no próximo, né? Pessoa fala, né, que vai fazer uma coisa e você às vezes não acredita. Tem gente que fala, eu só acredito vendo. Vendo eu não acredito. Vendo eu não acredito. E aí, como que você vai crer naquilo que você não está vendo? Que muitas vezes a gente coloca isso como assim, uma situação que ainda não aconteceu. Não, peraí, busca a essência, você não está vendo Deus. Verdade. Então, a primeira relação é essa, né? E muitas vezes o problema que a gente tem em crer em Deus, em acreditar que ele realmente existe, que é próximo, porque tem muitas pessoas que têm esse Deus longe, né? Distanciamento, esse Deus né? distante. Isso está muito lá na nossa paternidade, né? Na nossa identidade, na nossa paternidade, que muitas vezes a paternidade aqui natural, ela, por ter alguma... meu pai era distante, essa figura, né, do pai ausente. Perde um pouquinho esse elo, né? E a gente Deus como pai, né? Isso. A gente transfere isso para Deus. Então é bom que a gente busque na nossa base fechar essas brechas, como você falou, né? Para que a gente consiga desenvolver a fé. Verdade. Mas isso é uma coisa, assim, foi muito bom por onde a gente começou, né? De que você tem que saber que não tem como agradar a Deus sem fé, porque a fé ela é a certeza, é a ausência de dúvida. Né? E a convicção dos fatos que não se veem. Muitas coisas que não aconteceram, por exemplo, como a volta de Jesus. É um fato, porque vai acontecer, né? Não é, né? Por exemplo, ele estava falando de algo que ainda não tinha acontecido, então
chover e tal, um dilúvio, era algo muito distante das pessoas, né? Naquela época, naquele contexto. Então ele estava, mas veja, tamanha foi a fé dele, né? Então, esse capítulo 11 aqui de Hebreus, ele tem uma galeria da fé, né? Tem todos aqueles heróis da fé, a própria Abraão. A passagem de Abraão é incrível, né? Quando ele diz que Deus proverá o cordeiro para si, Deus proverá para si. Então, assim, né, quando Isaac pergunta, questiona ele. É uma demonstração de fé incrível, sem questionar. Eu até já cheguei a pregar sobre essa passagem, é algo que é muito, muito forte, porque Deus ele pedia aquilo que ele mais desejava, né, o que ele mais sonhava. Imagina, você lutar a vida toda por algo, né, clamar ao Senhor, Deus te entregar e depois pedir. E estamos falando de um filho, que né? essa Algo foi muito forte. Foi a minha primeira pregação? É mesmo? Foi a primeira pregação que eu fiz assim, e foi me dada essa missão. Não foi uma coisa assim que Deus tinha trazido ao meu coração, Era tipo uma série de mensagens. Foi o mês da família. Ah, sim, legal. E aí a gente tava no meio da pandemia e tinham aquela série, né? E aí veio pra mim Abraão. E eu falei, eu não vou pregar. É uma passagem incrível. Não vou pregar isso aqui. E aí eu fiquei remoendo aquilo, né? Meditando na palavra. E realmente é você meditar, é você ficar, né, naquilo. Vai e volta, vai e volta, mastigando. E aí, nesse estudo, me levou a Hebreus, né? Chegou aqui porque eu queria encontrar uma forma de falar aquilo e queria o que estava escrito, né? Sim. Falei, não, tu precisa entender o que Abraão tinha que fez ele confiar ou ele entregar o filho dele. E aí você encontra, né, em Hebreus que, na verdade, Abraão tinha certeza de que se Deus tinha prometido aquele filho, ele não tiraria. Ele foi para para a entrega do sacrifício com a certeza de que Deus ressuscitaria o filho dele. Olha essa fé. Faria alguma coisa. Alguma coisa, né? Ia prover, ia Tanto que ele diz, olha, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos. É verdade. Então, ele tem essa convicção. E é por isso que é muito importante aquilo que nós declaramos. Porque a nossa fé, como nós podemos, não sei, tem um meio de dor de fé, né? Tipo assim, mas nós conseguimos identificar quando uma pessoa, sabe, tem aquela fé. Sim. Você consegue identificar pela declaração da pessoa, pelo o posicionamento diante das situações, das circunstâncias. Então isso demonstra, Jesus ele vai falar isso para os seus discípulos, para a sua equipe, né? No meio da tempestade, e daí tudo indo por água abaixo, literalmente. E aí eles começam a clamar por Jesus. Jesus está dormindo, tirando aquele cochilo merecido. E daí ele levanta, acalma a tempestade e diz, né, homens de pequena fé. Né? Eles estavam lá gritando desesperados e compreensível também. Imagina a tempestade para assustar pescadores experientes. Não era qualquer onda, né? Então, e ele dá essa deixa, né, falando com eles a respeito da fé, de uma fé pequena, né? Por quê? Por conta da atitude deles diante da situação. Imagina eles ali, não. Pode vir a tempestade que for, Jesus está com a gente, Jesus está conosco aqui. Poderia ser um posicionamento diferente, de fé. Nada vai acontecer, tá tudo se levantando, a casa tá caindo, sabe? E um posicionamento diferente. Sim. Mas ali, óbvio que também ficou registrado, escrito na Bíblia, para servir de alerta pra gente. Que mesmo quando a gente tá com o próprio Jesus no barco, a gente fé ainda dá aquela balançada, né? Somos seres humanos, somos falhos, e a fé é algo que a gente precisa estar ali, sempre alimentando, sempre, né, exercitando. Sim, a fé é isso, é um exercício diário, né? Treinando a fé, colocando em prática. Não adianta a gente ter uma fé guardada dentro da caixinha e eu tenho minha fé aqui. Eu creio em Jesus, Jesus habita em mim, Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. E aí, né? Colocar na prática é mais complicado. A fé sem obras, Thiago vai falar, ela é o quê? Morta. É de nada a fé.
de nada assim, né? Ela não tem a ação da tua fé. A sua fé, ela tem que demonstrar algo. Ela tem que agir em prol de algo. Não adianta, tá tudo desmoronando no nosso trabalho, ao nosso redor. O que nós vamos colocar em prática? Temos que colocar a nossa fé em prática. Um posicionamento Tem que ter um posicionamento de fé. Tem que ter uma declaração de fé. Não é que, eu tô vendo que tá tudo acontecendo. Até porque a palavra vai falar que nós não vivemos por circunstâncias. Sim, vivemos o justo viverá pela fé. Né? De glória em glória. Ou seja, várias passagens. Outro exemplo é Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ali eles não se dobram diante ali daquele cenário de adoração a outros deuses, e eles são lançados dentro da fornalha. Olha a fé deles, em meio a tudo que estava acontecendo. Não, posso ir para a fornalha, posso morrer, não tem problema, mas eu não vou negar, eu não vou me dobrar. O posicionamento deles demonstrou o quê? Fé. Então nós temos um medidor de fé. Sim, isso um certo medidor de fé é o nosso posicionamento, são as nossas palavras. Você já vê quando a pessoa tem uma fé diferente. A pessoa, né, falando de fé diferente assim, né? Mas eu digo assim, a gente vai até falar sobre isso, né? Do espírito. Sobre os níveis, os tamanhos, os tipos de fé. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então a gente sabe que tem. Existe a fé diferente. Sim. A gente vai falar sobre isso. Mas, assim, definindo o que é fé, né? A gente parte desse início aí, que a fé é a certeza, é a convicção. Um outro ponto, a ausência de fé, a gente chega na incredulidade. Isso aí. Cada vez mais que você se distancia da certeza, da convicção, você está partindo para um caminho altamente perigoso, que é um caminho que te afasta de Deus, porque para se aproximar de Deus, você tem que crer nele, né? Então você tem que crer que ele existe, que ele é poderoso, que o que está escrito é a própria palavra dele, né? Então, outro ponto, aqui eu tenho a fé, no outro eu tenho a incredulidade. Sim. E aí eu já ouvi uma ministração sua muito linda, né, vinda de Deus mesmo a respeito disso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que é a incredulidade. A gente já viu aqui no ponto que é a fé, a incredulidade, e essa incredulidade às vezes permeia os nossos corações, né? E a Bíblia vai nos ensinar por que em momentos nós mesmos que estamos na fé, que estamos caminhando, a gente às vezes é inundado por esse sentimento que nos afasta de Deus, a falta de fé. A falta de fé, que é algo que a Bíblia vai dizer, né? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então é algo que vai chegar um momento, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos vão abandonar a fé, muitos não vão continuar, não vão permanecer, porque é algo de fato. Se a Bíblia está falando que é muito difícil, né, achar a fé na terra, imagina como vai ser difícil encontrar alguém que acredite, alguém que ainda esteja ali, né? Imagine, eu sempre gosto de pensar muito em Noé, porque daquela geração toda uma geração nós estamos falando. Não tem um número exato de pessoas, mas imagina, de toda uma geração, só Noé e sua família. Sim. Então, assim, é uma porcentagem muito baixa, né? Daquela galera que acredita. E eu acho que esse sobrenatural, ele afeta pro lado positivo, e a falta dessa fé sobrenatural afeta pro lado negativo, que é onde nós entramos na incredulidade, e aí é onde nós vamos ver lá em Marcos, capítulo 16, quando Jesus ressuscita, né? Ali, naquela passagem famosa da ressurreição. Eu acho muito interessante que Marcos, ele descreve esse contexto aqui, né, desse fato, ele deixa grifado alguns pontos que eu acho muito importante a gente identificar. Jesus ali, naquele momento, ele já tinha dito e anunciado para aqueles que estavam andando com ele. Ele não tinha deixado eles às cegas. Ele já tinha avisado, olha, vai ser necessário que o Filho do Homem seja entregue. Eu vou me entregar, eu vou morrer, vou, né, padecer, vou ser humilhado e tal, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Ele já tinha dito, ele já tinha explicado. Faltou desenhar para eles. Olha, vai acontecer isso. E para homens que viram... Gente, nós estamos falando de pessoas que deixaram família, deixaram trabalho, deixaram sonhos e projetos para seguir a Cristo. Caminhar com ele. Bota aí 3 anos e meio. Vendo as maravilhas, vendo cego, surdo, gente. Que ele era o próprio Filho de Entendeu? Deus. Vendo, identificando todos os sinais acontecendo ali. O Messias ali com eles. Dormindo, tomando café. Sim. Andando sobre as águas. Gente, tinha intimidade. Esse aí era o pessoalzinho que tava íntimo, gente, né? Sabe, tava à mesa com eles. Com ele ali. Então, se tinha alguém para crer, para acreditar em todas as palavras dele, eram esses que estavam com ele ali. E aí nós vamos ver, né, que passado sábado, verso de número 1 vai falar, passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos, se arrumaram, pregaram tudo e saíram para ungir o quê? O corpo de Jesus. Olha a atitude delas. Jesus já tinha dito que ia ressuscitar. Elas foram para ungir o corpo de um morto. O que ela demonstrou? Incredulidade. Elas não acreditaram. Vamos fazer aquilo que é possível fazermos, né, dentro daquela situação. Louvável, ok, é cultural, é uma cultura, né, de pegar e ir lá ungir e tal, mas elas Jesus já tinha falado. Gente, foi ungir alguém que ele mesmo falou, não adianta que eu, não vai me procurar em casa que eu não vou estar, mais ou menos assim, sabe? Então, mas elas foram, já demonstrou incredulidade, chegaram lá e vai passando, né? Toda a narrativa vem falando, elas encontram os anjos ali, né? Que perguntam para elas, por que você está procurando dentro dos mortos aquele que está vivo? E aí ele fala algo interessante, né? Eles vão dizer assim, Lucas vai relatar isso na passagem dele, lembre, eles falam para elas, lembre do que foi dito, lembre do que ele falou. Ou seja, a nossa incredulidade, ela passa muito pelo nosso esquecimento. A gente começa a esquecer. O ser humano, ele esquece muito das coisas. E ele começa a esquecer daquilo que Deus já falou para ele. Começa a esquecer daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já prometeu. E aí a fé vai começando a diminuir. Não é à toa que também está escrito que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso, nós precisamos trazer a memória. Olha, não, eu posso vencer de novo, por quê? Porque eu já venci em outra ocasião. Sim. Davi faz isso. Davi, diante de Golias, o que vocês estão esperando? Nós não podemos deixar ele ficar zombando, esse filisteu, ficar zombando o povo de Deus. Sim. Ele disse, não, como é que você vai? Não, mas eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, ele trouxe a memória, experiências que ele tinha. Eu venci, eu vou poder vencer agora também. Então, esses homens, essas mulheres aqui, eles não pararam para lembrar. E os anjos falaram, lembre, pare e lembre, pense. Aí eles falam para elas, vão e anunciam aos outros. E acho muito engraçado. Elas saem, a princípio elas não vão, não anuncia com medo, né? O verso número 8 aí vai falar sobre isso. Aí depois ele vai no verso de número 9, ele aparece, né, logo cedo, a Maria Madalena e conversa e tal. E eu acho interessante, no verso de número 10, se você puder acompanhar, né, de que está em casa aí, Marcos 16:10 vai dizer, partindo ela, foi anunciar aqueles que tendo sido companheiro de Jesus, grifo para isso, estavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Eles não acreditaram, eles não creram. Mesmo ela falando, olha, encontrei, eu vi. Maria chegou lá e falou, olha, eu vi, eu encontrei. Lembra que ele falou, tal. Não era só Tomé, não. Não era só Tomé. Tomé, ele só verbalizou. Não era só Tomé, ele só disse ali, só declarou naquela cena. Específico, não acreditaram. A incredulidade, a gente está falando de homens especiais. Sabe, de homens que foram escolhidos. Experimentados. Homens ao qual ele já tinha censurado. Sim. Sobre a fé deles, a pequena fé deles, né? Então, esses homens ainda não acreditaram.
Aí depois vai mais à frente, Jesus aparece a 2 discípulos, né? O caminho de Emaús, só que Marcos ele traz de uma forma mais compacta essa passagem. E aí no verso de número 13 vai dizer, indo eles, o anunciaram aos demais. Eles depois, né, que viram e que identificaram tudo que era ele mesmo. E aí a Bíblia vai dizer que também, a esses 2, eles não deram crédito. E a gente tá falando pra quem é incrédulo, tipo, nunca vi Jesus, não conheço. Porque hoje, vamos trazer pra nossa realidade, algo, aplicação. Se você for falar de Jesus, coisas do reino de Deus pra pessoas que não conhecem a Cristo, muitos não vão acreditar. Muitos vão pensar que é uma armação, milagres. Sim. Muitos vão pensar que é uma história que você tá querendo contar pra impressionar alguém. Então isso vai parecer meio loucura, mas nós estamos falando de homens que viram e ouviram. Sabe o que isso me traz assim, né? Que não adianta. Tem 40 anos de igreja. Tudo bem. Quais são as experiências? Sim. O que você tem crido nesses 40 anos? Sim. Consegue me entender? Consigo. São coisas que, assim, não é um tempo... por isso que muitos que começam no iniciozinho ali, sabe? Caminhada com Jesus, tem 2, 3 anos que começam a caminhar com Jesus, fazem muito mais coisa do que aqueles que já estão muitos anos na igreja. Porque já chega nesse ponto de não acreditar mais nas coisas. Aí chega alguém, Deus usa uma pessoa para revelar alguma coisa para a pessoa, para a vida da pessoa ali, para, sabe, liberar uma palavra, numa pregação, num louvor, a pessoa já tá com o coração endurecido. Por quê? É isso, o coração. E eu Não gosto acredita assim mais, de né? pensar que às vezes a gente, quando tá lendo a Bíblia, tá estudando, né, igual quando vê lá no Antigo Testamento, a gente até ri assim, né? Que loucos, não acreditaram. Só que é muito importante a gente fazer uma reflexão de nós mesmos. Sim. Porque o tempo inteiro, para algumas pessoas e para nós mesmos, nós somos esses. Nós somos esses que, assim como o povo que viu as maravilhas que Deus fez no deserto, abriu o mar, eram aqueles que murmuravam. Sim. E com as nossas vidas não é diferente. A gente tem experiências, a gente vê os milagres que Deus faz nas nossas vidas. Diariamente, né? Mas a gente murmura, mais a gente deixa de crer, mais a gente deixa de dar crédito. E às vezes por coisas mínimas. Mínimas. Né? Porque não aconteceu, ou, sei lá, aquilo que eu desejava da forma que eu queria. Deus não... Entende? Aí no verso 14 fala, finalmente. Jesus apareceu aos 11. Não é possível, não é possível. É aquela cena que ele chega perguntando, né? Tem alguma coisa pra comer? E aí, quando eles estavam à mesa ali, né? Ele censurou. Ele repreendeu. Tem algumas versões que falam que ele repreendeu, né? A incredulidade, a dureza do coração. Falando, gente, ó, eu falei, anunciei antes. Quando tá acontecendo, eu tô falando. Depois que aconteceu, eu tô aqui. E ainda assim, nesse contexto, Tomé ainda diz, gente, eu não acredito. Mostra Eles topam aí, aqui, vê aqui, sabe? Então, isso é algo que é um contexto que nós vivemos hoje. É uma geração incrédula. Jesus vai falar isso, geração incrédula, né? É verdade. Quando pedem a ele um sinal, tal, enfim. E aí ele faz esse alerta. E esse alerta é acompanhado com uma instrução, né? Que no verso 15 vai dizer, vão com todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, e aí a grande comissão, né? Aí ele fala, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E aí o finalzinho, o início do 17 fala, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí é um ponto. Um ponto porque nem todas as maravilhas vão acontecer com todos. Sim. Somos especiais? Não é que somos especiais. Somos melhores? Não é que somos melhores. Mas tem algo que faz a diferença. Você vai pro céu, amém? Você vai pro céu. Você crê em Jesus. É isso. Você crê em Jesus. Você se arrependeu. Você tem uma vida, né, que busca ali santificação, sem ela a qual ninguém verá a Deus. Você está ali sendo, né, transformado e regenerado pelo Senhor. Amém, glória a Deus. Você vai para o céu, você crê naquilo. Mas
tem pessoas que vão pro céu e não vão desfrutar disso daqui que a gente tá falando. Do verso 17. Não vai ver sinais acompanhando, porque isso é reservado para uma classe de pessoas. Isso é reservado para aqueles que creem. Entendi. E aí, se aquele que crê, os sinais vão acompanhar. Veja que é incrível, a Bíblia ela é linda, porque ele diz, olha, você não vai precisar estar correndo atrás. Sinais vão acompanhar. Entende? Uhum. E qual é o pré-requisito? Crer. Crer. A fé. É essa Os fé. sinais não vão acompanhar os incrédulos. Sim. Eles estão incrédulos, os discípulos ali, Uhum. sabe, estavam incrédulos, não acreditavam em tudo que estava vendo, tudo que estava acontecendo. Então, assim, nós precisamos nos enquadrar. Você quer viver o poder de Deus no seu máximo, você quer, sabe, desfrutar das maravilhas e dos sinais do Senhor, nós precisamos crer. É. Não é estar na igreja de domingo a domingo, não é ler a Bíblia 10 vezes, não é crer. Sem a fé. E eu acho uma passagem incrível, né? É aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Sim. Gente, ninguém falou pra ela, olha, se você topar ali na orla da veste do manto do mestre, você vai ser curado. Ninguém falou isso pra ela. Não estava escrito em lugar nenhum isso. Ela criou o seu milagre. Porque ela Incrível. creu. Ela creu. Tinha uma multidão na frente dela, tinham pessoas ali, sabe, cercando ele. Ela com 12 anos, olha, imagine. Ela tinha todos os motivos para ser incrédula. Gasto todo o seu dinheiro, todo médico e tudo mais. E ela simplesmente olhou para aquilo, eu fico pensando, né? Ouviu falar das maravilhas que já estavam acontecendo. Gente. E ela falou, basta eu tocar... Não quero nem falar com ele. Eu não quero nenhuma imposição de mão. Às vezes a gente tá pregando e fala, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Não vem ninguém. Não precisou ela... Não, se eu tocar... Ela foi. Ela criou o seu milagre. Ela chegou ali, tocou na orla dele, crendo. E aí o que aconteceu? O sinal seguiu ela. Você foi até ela. Saiu virtude, saiu poder de Jesus. Ele parou no meio da multidão e falou, não, quem foi que me tocou? Os discípulos, tá de brincadeira? Todo mundo tá tocando. O Senhor na multidão. Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Uau, isso é muito incrível. É assim, né? Você tem que querer desfrutar Isso disso. É muito incrível. Isso tem que arder nos nossos corações, né? É incrível porque existem muitos problemas e situações em nossas vidas que podem ser solucionadas com o poder da palavra e sendo exercitada. A gente reivindicando só o que está escrito. Tiago vai dizer. O que já foi liberado. Não seja simplesmente ouvintes. Sim. Seja praticantes. Tiago 1:22 vai dizer. Nós precisamos praticar a palavra. Uhum. Se a Bíblia ela garante coisas pra gente, a gente precisa tomar posse disso. Sim. Agora, se chega alguém pra você e fala assim, olha, você bebeu dessa água? E essa água estava envenenada, olha. Geralmente a gente, né? Você já toma posse daquilo. Já tá sentindo os sintomas. Já começa a sentir. Mas infelizmente, é assim, né? A gente tem uma tendência às coisas ruins. Você fala uma coisa, eu tenho sentido uma dor, um incômodo, a pessoa aí, olha... Minha prima, é sempre assim, né? Sempre uma desgraça. Minha prima tava com essa dor, não sei o que, quando foi ver, aí era um tumor, aí já tava em estágio terminal, pronto, você já começa. Caramba, eu também tô sentindo esses sintomas. Você passa a sentir aquilo agora. O contrário, dificilmente acontece. Olha, minha prima também tava sentindo isso, mas foi curada. Tinha um tumor, mas aí quando foi fazer o exame de novo, você fica olhando e fala... aquilo foi com aquela pessoa. Aquela você pessoa não devia acredita. ser. Você acredita até que foi um erro médico. Tem pessoas que não começam acreditam. a arrumar justificativa. Não, isso aí foi um erro médico, um exame, né, que foi feito errado e pela falta de fé. E aí a gente vê que a gente deixa de desfrutar esses sinais que acompanham aqueles que creem. Mas eu achei interessante você falar a respeito disso, porque às vezes você tá ouvindo a gente falando, acabou pra mim, né?
porque a minha fé não acompanha, esses sinais não me acompanham, eu ainda não vejo essas maravilhas que o verso 17 vai citar, né? Que ele fala que aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí, de repente, a pessoa que está ouvindo a gente está falando, acabou para mim. Porque eu não tenho vivido essas maravilhas, não tenho experimentado isso e calma, não acabou para você. Nós mencionamos lá, né, no início, que a fé ela é medida. Então, se é medida, é porque ela tem os níveis. E aí a gente vai entender, eu queria falar assim, um pouco sobre isso, que a gente separou, né, e conversou sobre isso, sobre os tipos de fé. É importante que a gente tenha essa concepção do que é a fé, mas que existem tipos de fé, né? A gente tem uma primeira fé, que é uma fé natural. Que ela é uma fé, por exemplo, que você entra num avião e você acredita que você vai chegar no seu destino, né? Exato. Aquele avião foi criado para isso. Uma fé comum, né? Uma fé comum. Juntou os ingredientes. Você acredita que botou no forno vai ser um bolo. Vai ser um bolo. Que você abre a sua torneira e vai ter água. Às vezes falta. Mas você crê. Essa é uma fé natural. Você comum. Acredita naquilo que comumente vai acontecer. Você acredita que o BRT lá, o ônibus vai passar, mas às vezes ele não vem, mas você crê. E isso é interessante que ainda assim, sendo algo natural, né? Ainda assim existem pessoas que são extremamente negativas, né? Aí atraem isso, né? Porque são extremamente negativas. Acho que não vai passar. Aí fala, não, nunca passa esse ônibus. Não. E isso que eu vou fazer vai dar errado. Vai dar errado. Aí já é aquele nível, né? A pessoa além de não exercer também, né? A fé, ela exerce, né, bem firme ali a incredulidade. Essa é a natural. Essa é a natural. Mas nós temos uma fé, que foi a que você mencionou, que é a fé salvadora. Né? Essa é uma fé que faz o homem se aproximar de Deus, né? Existe essa fé salvadora, porque é aquela que agrada, né? Ela é necessário acreditar que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Nós citamos isso, né? Hebreus 11:6. Então é a fé que nós precisamos para ser salvos, para nossa salvação. E está escrito lá em Romanos 10:8-9, está escrito lá, porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, você precisa ter essa fé. É um pré-requisito. Que é um pré-requisito que você crê em Deus. E muitos de nós exercitamos, praticamos, temos essa fé. Uma fé salvadora. Uma fé que permeia grande parte dos cristãos, né? Dos que estão na igreja. E a gente ouve também quem não está em Cristo assim. Até eu não creio em Deus, eu creio, mas aí essa daqui é uma fé salvadora, você precisa ir num nívelzinho maior, você tem que crer nele, né, confessar com a sua boca, crer no coração, mas você pode estar vivendo essa fé salvadora. Agora tem uma fé, que aí ela é acessada por aqueles que os sinais vão acompanhar. Essa fé que faltou para os discípulos. A fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, ela só vem através dos dons do Espírito Santo. Então isso é muito importante que a gente entenda qual é o nosso contexto de fé. Porque como você muito bem disse, não está liberado para... Na verdade, está disponível a todos, mas nem todos vão usufruir. Mas nem todo mundo acessa essa fé sobrenatural, que é a fé que está lá em 1 Coríntios. Aí a gente pode ir até lá, tá aqui separado, tá tão separado que tá uma loucura aqui essa Bíblia. Mas tá aqui, achei. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Achou aí? Você achou em casa? Aí, tá marcadinha também. Diz assim a palavra do Senhor, né? Tá escrito, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então tem um propósito, né?
Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidades para interpretá-las. Isso aqui é a fé sobrenatural. É o dom do Espírito Santo. É uma fé que, para ser acessada, ela precisa de algo a mais. Você precisa de um nível de intimidade, você precisa buscar. Né? Porque Sim. os dons são derramados, eles estão disponíveis, mas a gente precisa o quê? Acessar esse dom. Então, essa fé sobrenatural, ela é um dom de Deus, né? O dom que Deus derrama de fé, do aumento da fé, que vai realizar essas maravilhas. Eu já ouvi alguém falando, né, uma vez que é errado orar pedindo para Deus aumentar a fé, que não sei o quê. Mas tá escrito na passagem que o jovem, né, tava se debatendo, e os discípulos tentaram e não conseguiram expulsar. E aí Jesus chegou e falou para ele, né? Aí ele falou, olha, falando em outras palavras, minhas palavras, né, resumindo, Versão Tennyson. versão brasileira é Herbert Richards. Mas aí o pai pergunta para Jesus, olha, você pode fazer alguma coisa por ele? Porque seus discípulos não conseguiram. Aí Jesus fala, se você puder crer, se você ao menos puder crer, e aí ele pede perdão e diz, perdoa-me, aumenta a minha fé, né? Ele quer dizer, ele pede, então é algo lícito pedir. Sim. Senhor, aumenta a minha fé. Se você tá em casa aí assistindo, você tá pensando, uau, eu tô muito distante dessa fé sobrenatural. Eu tô parecendo os discípulos, não tô acreditando. E pede, ora, clama ao Senhor. Que a Bíblia diz, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E isso é poder de Deus. Sim, derramado sobre aquele que quer experimentar, que crê que é possível, que não olha, né, para homens e mulheres e se contenta em viver as experiências dos outros. Sim. Porque eu sempre falo isso, né? Deus não tem filhos preferidos. Verdade. Mas Deus tem filhos que ele se agrada. É. Ele vai falar isso com Jesus. Então ele vai se agradar do filho, tá na palavra, né? É impossível agradar a Deus. Ele vai se agradar de um filho que crê. Que ele pode derramar, que tá disponível. Sim. Então, eu acho também, assim, refletindo sobre tudo isso que a gente meditou e o quanto Deus vem falando, nós precisamos ser essa geração que prega isso. Precisamos. Que leva falar mais sobre isso, que né? leva essa palavra com autoridade, de olhar e falar assim, olha só, você pode viver o que a Bíblia... Eu acho lindo que você sempre, né, quando vai começar suas ministrações e fala isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pegar isso e aplicar com a convicção. Esse livro que eu tô lendo agora, né, o autor fala sobre isso, que a partir do momento que ele e a esposa dele leram a Bíblia, não apenas como eu vou conhecer aqui mais de Deus, eu vou conhecer sobre a história de Jesus, mas eu vou ler crendo que cada palavra, cada vírgula, cada promessa, cada frase é a verdade absoluta. Ele diz, né, que isso mudou a vida dele, mudou a concepção. E aí eu peguei isso pra mim, né, eu tô lendo o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. É bom que você sabe melhor do que eu tenho um probleminha de memória, né? Então, assim, esse livro é muito poderoso, fala muito de fé, né? Quando a gente fala de cura, de expulsar... a gente estava falando sobre isso, sinais, né? Que acompanham. Então, a fé é a base disso tudo. Sim. E aí eu passei a buscar sobre isso dessa forma diferente também. Crendo que Deus... E aí eu venho pedindo a Deus isso, que é uma coisa assim que eu...
aqui deixo, né, para você que tá nos assistindo, a gente precisa pedir discernimento e orientação do Espírito Santo. Isso é verdade. Por isso que é tão importante a gente fala, né? Ler a Bíblia, orando antes, durante, depois, porque o autor tá aqui, do nosso lado, mas o Espírito vai revelar. Sim. E aí eu quero até entrar nessa questão de uma revelação, assim, que Deus abriu os meus olhos espirituais para essa questão. Acho que você já deve ter ouvido também, e eu sempre ouvi nesse contexto assim: a gente pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que, né, mesmo assim é a fé, e Deus, né, pode ter, que Deus se agrada disso. E aí a gente falou sobre isso, né? Existem tamanhos de fé? Sim. Existe a pequena, a grande, nós vamos ver isso, né? Jesus vai dizer a Pedro, naquele momento em que Pedro vai caminhar com Jesus sobre as águas, mas aí ele perde o foco, se desvia, né? Ali eu penso isso assim, a fé dele diminui, porque ele tira o olhar para o alvo, que é Jesus, e quando ele começa ali a afundar e Jesus vai salvá-lo, né? Ele fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele duvidou. Então existe uma fé que é pequena. E a dúvida mais uma vez. E a dúvida, porque quando ele deixou de crer, porque ele chegou a andar. Sim. Mas quando ele deixou de crer que aquilo realmente estava acontecendo, ele duvidou, a fé foi pequena. Então a gente vê uma fé pequena. E aí a gente vê a questão de Jesus ter nos orientado a ter uma fé como um grão de mostarda. E aí a gente tem isso, eu quero ir lá em Mateus 17, 20. Você que está aí acompanhando a gente, Mateus 17, 20. A gente tem um contexto aqui, né, que vem o subtítulo A Cura de um Menino, e a gente vê isso, a gente comentou sobre isso, né, que no verso 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular por que motivo nós não pudemos expulsá-lo, né, esse demônio, esse espírito ruim que estava no menino. Jesus respondeu, verso 20, né, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. E aí a gente vê muitas vezes esse contexto sendo usado assim: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda. Só que eu sempre peguei isso como uma coisa assim, mesmo que a minha fé seja pequena, eu vou dizer, é o suficiente. E aí, os meus olhos foram abertos para o seguinte: não é suficiente. Não é. Uma fé pequena, ela não é suficiente para fazer isso aqui que Jesus está falando. Verdade. Você vai dizer para o monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará. Não. Porque senão, Jesus não estaria respondendo a eles que eles não expulsaram esse demônio porque tinham uma pequena fé, por causa da pequenez da fé. E aí eu fui buscar, né? Então por que a gente diz então que é como um grão de mostarda? E nós temos na versão NVI realmente lá o tamanho do grão de mostarda. Mas aí, se a gente for olhar o profundo disso, é como o grão de mostarda, qualidade que mesmo ele sendo pequeno, ele cresce e ele se torna grande, inclusive se transforma numa árvore, né? E aí eu gosto de meditar, porque eu falei, não, vamos procurar, vamos buscar mais. E aí eu separei também, né, o que tá lá na parábola, né, do grão de mostarda no reino, né, sendo comparado. Que ele explica, né? E ele explica, e isso é muito importante, a gente... Cadê Lucas o meu, 17, gente? 6, né? Isso, tá marcado aqui. E é bom a gente entender os contextos, né, das coisas. Aqui fica mais claro ainda, né? Aqui você consegue entender sobre isso, sobre a qualidade, e não a questão da quantidade ou do tamanho. Não é isso, não é porque a sua fé é pequena, tá tudo bem, você vai realizar essas maravilhas. Não é sobre isso. E
E tem um detalhe aqui, né, tanto nesse versículo, nesse verso, quanto no outro que nós lemos de Mateus, que não é só a questão da ter a fé. Sim. Você vai ver que aqui, vai seguir aqui, ó. Ele vai falar, aumente-nos a fé, né? E o Senhor respondeu, se você tiver fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira, né? E tem outra passagem que vai dizer, você vai dizer a esse monte, erga-te daqui, né? Arranque-se e transplante-se para o mar, e ele obedeceria. Ou seja, não é só ter a fé, eu creio, amém, glória a Deus. Mas agora eu tenho que pôr em prática. E aí é onde eu falo da questão da declaração. Que aí quando eu creio, eu declaro, aí é diferente. Eu creio, mas eu vou crer aqui pra mim. Se der certo, eu vou dizer, eu tava acreditando. Sim. Não. Eu creio e eu declaro. É na medida que nós declaramos, é na medida que nós falamos, tudo foi criado através da palavra. Sim. O Senhor criou e haja. Então, nós precisamos declarar, nós precisamos ter declarações de fé. Óbvio que ninguém aqui, né? Tá vendo a coisa, o navio afundando. Não vai afundar, não. Não. Tem coisas que estão nítidas aos nossos olhos, mas se eu crer que não vai afundar, se o Senhor olhar para mim e disser assim, olha, não vai afundar. Que é uma fé sobrenatural. É a sobrenatural, não adianta. Sobrenatural. O problema do ser humano é que quer entender tudo. Não, pois é. Né? E aí eu acho lindo que quando a gente vai ver por que há essa comparação com um grão de mostarda. E aí tem uma explicação, né? O grão de mostarda, ele diferente de outras sementes, ele, ao ser plantado, ele não permite que seja de uma forma híbrida. Se você plantar a semente de mostarda com outras sementes, ela não vai germinar. Olha que incrível. E aí vários agricultores, especialistas fizeram essas experiências. Então, essa comparação quer dizer que essa fé sobrenatural ela não pode ser híbrida, ou seja, trazendo, né, no contexto, porque Jesus falava muito por parábolas e usava, né, isso, essa comparação é o seguinte, a nossa fé, ela não pode transitar entre a certeza e a dúvida. Verdade. Ela tem que ser uma fé genuína. Ela tem que ser aquela fé que não vai se ocupar das circunstâncias e do que as pessoas e o mundo diz. Ela vai se ocupar simplesmente daquilo que Deus diz. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças, né? E quando fala muito sobre ser como criança, é que uma criança acredita em tudo. Acredita. Piamente, né? Você fala 10 vezes para a criança que vai comprar um presente depois. Quem nunca passou por isso? Quando a gente voltar, não faça isso. Crente não pode fazer isso, porque isso é mentira, né? Revelação. Mas a criança acredita, né? E verdade. Aí é isso. Tranquilamente. Então a gente não pode mais se apegar a esse tipo de coisa. Não, eu posso ter uma fé pequena, porque eu quero que você vá comigo lá em Mateus 13. Que lá no verso 31 vai começar a parábola do grão de mostarda, que foi até o que eu mencionei, dessa comparação que Jesus, né? Jesus falava muito por meio de parábolas, e aqui ele fala assim, Mateus 13, verso 31, a parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas aqui está a grande questão. É verdade. O grão é pequeno, é o menor de todos. Mas quando cresce... Então não se apegue, meu irmão, mais a isso de que tá tudo bem você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso. Ela tem que coisas crescer. Ali, exatamente, nas entrelinhas, que vai precisar que você medite. Pega a visão. Pega a visão, porque... Isso é a revelação do Espírito Santo. E aqui ele continua, quando cresce é maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Imagina. Então não basta ficar numa fé pequena. Ela precisa crescer para você experimentar a maravilha dela criar raízes. Outros níveis, né? Outros níveis. A gente vai ver ali, Ezequiel, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai entrando, né? Os níveis da água ali, a água tá no tornozelo, no joelho. Gente,
Você pode ficar com a água no joelho, no tornozelo, mas só desfruta de fato da plenitude de Deus, do Espírito, aquele que mergulha, se joga e vai, né? E é isso. Você frisou algo incrível, interessante. Não é só ter a fé, ok, tem que crescer. Se acostuma com Deus. Se acostuma. E a gente fala sobre isso, a gente não pode se acostumar com Deus, porque Deus dele tem sempre Deus mais. É um Deus de novidade, um Deus de maravilhas, um Deus de milagres, um Deus de poder. Ah, por que não vemos isso hoje em dia? Tá faltando fé. Incredulidade. Ele vai falar, ó geração incrédula. E eu não tô aqui dizendo, tá? Que nós somos os experts. Não é isso. Porque senão parece assim, né? Você mesmo. vai olhar assim, nossa, a Thay é cheia de fé. Não, é o contrário. A Thay está sendo tratada. Isso. Lutando, né? A gente está lutando ali. Isso, eu tô buscando encontrar esse nível, tá, meus irmãos? Eu não estou nesse nível. Mas eu acho importante falar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Você pode alcançar esse nível de fé. Todos nós podemos. Ele está disponível para você, então vem. Todos nós. Se aprofunda, vem no mais profundo para que você seja apresentada. Exato. E esses sinais te acompanhem. Seguirão. Porque eu quero poder viver, porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores. E aí eu penso que esses maiores, a gente sabe que pode estar relacionado ao tempo, né, que nós estaremos fazendo. Eu só quero o seguinte, eu quero poder viver essas maravilhas que ele disse que eu viveria. Aconteceu na vida do irmão, amém, glória a Deus, mas eu quero na minha também. Eu quero também. Eu quero viver os meus milagres, eu quero desfrutar os meus milagres. Eu quero ser Pedro, eu não quero ser os outros que estavam no barquinho e só viram, mas eu quero ser um Pedro melhorado. Eu quero ser um Pedro que não vai afundar, porque eu vou crer e crer somente. Glória a Deus, é isso. Então, isso é uma busca. Isso é um exercício, isso é você pedir a Deus, né? Tem gente que pode estar se perguntando, como é que eu começo? O que é que eu faço? Tem resposta para isso também. Tem resposta, vamos abrir lá. Como é que começa aí? A fé, ela começa onde, hein? Vem da onde? Romanos 10, 17 vai dizer, né? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, tomar posse da palavra de Deus. Não adianta, senão o Tiago vai dizer. Somos só ouvintes. Ouvir e tomar posse. Como você citou o exemplo do escritor do livro lá. Ele leu a palavra, ele viu, tomou posse. Isso é pra mim. Isso, eu vou viver isso. Eu creio nisso. E aplicar aquilo ali. Então, eu acho que fica aí, né, a dica, a instrução, a direção. E nós temos tentado viver, né? Tem um louvor que fala, quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim, que é do pastor Lucas. E é isso, acho que nossa geração não pode ser uma geração incrédula. Não. Como Jesus ele falou naquela geração lá de trás. Né? Nossa geração tem que ser uma geração, sim, do avivamento. Uma geração que busca, que clama. A gente tem visto falar tanto sobre isso, né? Avivamento, Falei sobre isso recentemente. Mas assim, a gente tem que saber qual é o verdadeiro avivamento. O avivamento tem que acontecer primeiro dentro da gente. E o avivamento vem acompanhado dos sinais. Você pode ver todos os maiores avivamentos da Rua Azul e vários outros avivamentos que existiram. Vem acompanhado de sinais, maravilhas, prodígios. É isso. A gente não pode mais aceitar. Eu acho que eu tô numa fase assim... de que eu não quero mais aceitar não viver. Romanos 12, Romanos 12, não vos conformeis com esse saco. Não vou. Nas transformar pela renovação da sua... Você está tendo a tua mente transformada, renovada pelo entendimento da palavra, e aí tá gerando o quê? Inconformismo. E por isso que é tão importante viver o que tá lá em Filipenses também. Você tem que ocupar a sua mente com as coisas do alto. Porque é isso que vai te trazer esperança, tá tudo ligado, gente. Ligado. Uma coisa vai puxando a outra. É a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que precisa arder nos nossos corações essa transformação para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é essa. Sim. Que você viva o mais de Deus, que você conheça esse Deus em intimidade, que você queira a presença dele, que você queira viver novas coisas de Deus, e tudo que está escrito na Bíblia não está escrito em vão. Né? Tudo que está escrito
tá disponível, porque ele morreu para todos nós, Jesus morreu por todos. Né? Então todos têm a oportunidade de alcançar níveis maiores, né? Continuar onde estão, e aí vai de uma escolha da pessoa, né? Assim como você que está nos assistindo, você teve uma escolha por aceitar a Cristo, porque teve fé. Sim. O Espírito Santo te convenceu daquilo ali, você gerou fé em você para você aceitar a Cristo, e essa é a fé salvífica, né? A fé da salvação que nós estamos falando, mas assim também você que está nos assistindo, está nos ouvindo aí em casa, comece a crer de fato em tudo que é lido, sabe? Comece a acreditar de verdade em tudo que você lê. Uau, isso daqui Deus falou comigo, eu vou tomar posse, eu vou fazer. Sabe, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Esse é... E você teve um pequeno, sabe, eu acredito que uma degustação. Sim, porque né? tem muito mais. Muita coisa. Mas eu acho que é um start, um pontapé para você olhar assim, eu quero viver essa fé sobrenatural. Daqui nós definimos o que é a fé, os tipos de fé, né, os níveis de fé, a incredulidade, o oposto de fé. Então acho que já tem, né, como você alcança a fé. Sim. Pelo ouvir, porque se você não conhece, você não sabe nem onde buscar, não tem. Então, já tem um parâmetro para você fazer a sua busca também. Verdade. Porque Deus é um Deus muito pessoal. Sim. Né? Deus, ele é um Deus de intimidade, é um Deus do quarto. Sim. É um Deus, né, que nos chama a esse relacionamento. Então, Deus vai se revelar de formas diferentes a cada um. Então, é um começo para você que quer viver essa fé sobrenatural. Você que tá assim, igual a mim, tá inconformada em ouvir os milagres que estão relatados, ouvir os milagres que aconteceram com outras pessoas e quer viver esse nível mais profundo de fé. Esses milagres novos que estão disponíveis, querendo ser acessados. É isso. Existem milagres aí para serem realizados. Sabe? Por isso que às vezes quando a pessoa pede uma esmola pra gente na rua, a gente não diz, olha, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Não é que a gente vai sair fazendo isso toda hora, mas se Deus te motivar, nós precisamos ter fé o suficiente para fazer. Não perde a oportunidade, não pode. A gente não pode. Se Jesus dissesse, olha, coloca a mão, ora. Olha, fala isso pra essa pessoa, faz, sabe? Deus, ele quer te usar, você pode ter certeza. Se você tá pensando, mas eu já tô muito velho. Se você tá pensando, mas eu já, sabe? Tô muito novo. Tem situação pra todo mundo aí na Bíblia. Nunca comecei. Se eu começar agora, já perdi tanto tempo. A Bíblia vai dizer que um dia pro Senhor, como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Ele pode pegar agora que você começou a fazer, né, a tomar posse da palavra e decidir viver diferente, e rapidamente você pode ser usado de uma forma poderosa. Tem que dar espaço ao Espírito, né? A gente tem que estar disponível e disposto. Completamente. Né? Galera, eu acho que é isso. A princípio, né, espero que tenha abençoado muito sua vida, assim como aqui no Conversar nos abençoou mais ainda, encheu mais ainda nosso coração de fé, nossa fé foi edificada, né, um pouco mais, eu creio que aumentou mais um pouquinho, né? Aumentou a fé, a vontade de buscar a fé, né, declare a palavra, declare o que ela diz, declare o que ela garante, sabe? Por mais que você veja que é o contrário, mas se a palavra diz que vai acontecer, não importa as circunstâncias. Se declarou, está escrito, ele vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Nenhuma promessa do Senhor, ela caiu, deixou de ser cumprida. De lá até cá, né? Do início até hoje, onde cá estamos. Então, creia. Esse é o caminho. Glória a Deus. Então, queremos agradecer por mais um podcast. Não deixe... E hoje olha, não pedimos nada, né? Não. Aí hoje, não. Nunca te pedimos nada hoje. Vai no nosso canal, tá escrito @podcast. Vai lá no nosso Instagram, onde tem as atualizações. Tem sempre, né, o próximo convidado, o próximo tema, o próximo assunto, o próximo testemunho. Vai lá, segue a gente, compartilha pra galera. Vai lá também no YouTube, que é onde você assiste os nossos vídeos, né? Todo sábado, 7 da noite, tá saindo um vídeo novo no nosso canal. Segue lá, se inscreve, você não paga nada. Se inscreve lá. Já sai abençoado. Poxa, a gente tem buscado direção de Deus, né?
para trazer as pessoas, Cada os convidado. assuntos, essa nova forma aqui que a gente fez, que era uma coisa que já estava no nosso coração, da gente conversar sobre assuntos, né, que Isso. Deus tem falado com a gente, trazer um pedacinho, às vezes, de pregações, daquilo que Deus tem ministrado. Então, isso também saiu, assim, direto do coração de Deus, essa conversa, é muito do que a gente está vivendo. Então, assim, a verdade, né, do que é feito, há um Sim. carinho no que é feito aqui, para abençoar as vidas, né? O nosso maior objetivo aqui é alcançar vidas. Então, compartilha. A gente às vezes acha que a pessoa nem vai assistir, né? Manda. Aí a pessoa assiste e aquilo transforma a vida Só dela, vai, né? só envia. Só vai, É um clique. Então vai lá, segue, ativa o sininho, ativa as notificações, você vai ver os próximos vídeos que estão chegando. Queremos também fazer o convite, caso você queira participar dos nossos cultos, caso você ainda não tenha uma igreja, né, onde você congregue, que você não venha congregar, né, sair da tua igreja e vir pra nossa, não, a igreja, você tá na tua igrejinha, fica na tua igreja, que Deus te abençoe lá também. Mas se você ainda não tem uma igreja, vem aqui, você quer conversar com a gente, né, você quer conhecer toda a galera que já passou por aqui, a maioria principalmente, tem aqui na nossa igreja, vai ser muito bem recepcionado, desde a recepção até o nosso verdade. cafezinho, vai conversar com o nosso pastor, é uma bênção, Aqui é maravilhoso. maravilha. Rua São Francisco Xavier, 173. É isso. Igreja de Nova Vida Afonso Pena, queremos também, você vai ser muito bem-vindo. Também mandar um abraço para as nossas igrejas filhas, em Inoã, né, nossa igreja também lá em Na Inoã, pertinho de freguesia Maricá, também. e na freguesia, né, um povo que tá sempre curtindo, compartilhando e assistindo, né, que Deus abençoe vocês também, poderosamente. Glória a Deus. E que Deus continue te abençoando. Não Amém. posso deixar, Pois é, né, tem de que derramar liberar as as bênçãos, né? Continue Amém. abençoando você, sua família, a todos nós, né? Amém. Deus também te Continue, abençoe. amém. Poderosamente, Nos você e toda a sua capacitando, família. nos direcionando, né? Pra Nos gente dando estar nessa fome e sede da isso, palavra. da palavra de E Deus. também pode ser, né? Glória a Deus. Glória a Deus também por isso. Mas pegou, não esquece pegou. do jejum, né? Tá aí o podcast disponível. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E estamos chegando ao fim de mais um podcast. Tá escrito!